O grande assunto desta última rodada do Campeonato Brasileiro é a demissão do técnico Fábio Carille. O ex-comandante do Corinthians não resistiu à goleada sofrida no jogo de ontem contra o Flamengo. Diante disso, o nosso repórter Jonas Campos está ao vivo no CT Joaquim Grava para saber como que vai ser o futuro do timão pós-Carille. Boa noite, Jonas Campos. Oi, Michele. Muito boa noite a você. Celso Cardoso, Flávio Prado, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso, ó, segunda-feira, neste momento, ó, campos aqui do CT Joaquim Grava completamente desertos, mas agora há pouco a nova comissão técnica do Corinthians, pelo menos por enquanto, já comandou uma primeira atividade. O Corinthians comandado pelo técnico interino Diego Coelho, que estava na equipe sub-20 do clube, que já auxiliou também Osmar Loz e o próprio Jair Ventura em 2018 na equipe principal aqui mesmo do Corinthians. Coelho, ex-lateral direito, campeão paulista de 2003, campeão brasileiro de 2005, assume interinamente o Corinthians. Agora tudo calma aqui no CT Joaquim Grava, mas a segunda-feira foi bastante movimentada, com presença da diretoria, inúmeras reuniões que aconteceram aqui no CT Joaquim Grava, claro, muito em torno dessa reconfiguração aqui do Corinthians depois da demissão do técnico Fábio Carille. A equipe acabou goleada ontem no Maracanã por 4-1. Carille não resistiu, deixou o comando técnico do clube, acompanhado dos auxiliares Leandro Silva, o Cuca, o Fabinho também, o preparador físico Valmir Cruz e o analista de desempenho Denis Lupe. E aí, no meio da tarde, uma surpresa que eu já adianto para vocês: o Emerson Sheik, coordenador de futebol do Corinthians, entregou o cargo. Pois é, o Sheik se sentiu aí desprotegido pelos superiores da diretoria, entregou o cargo, não faz mais parte dessa gestão do Corinthians. O Emerson Sheik, que pendurou as chuteiras no ano passado, entrou como dirigente agora em 2019 e já deixa o cargo em meio a essa crise. O Wilson, que é gerente de futebol, segue no cargo, apesar de ser bastante contestado, mas o Corinthians em momento de reconfiguração total. Diego Coelho com a missão de já comandar o time quarta-feira agora contra o Fortaleza na Arena de Itaquera, 7h30. Ele já tem inclusive problemas para escalar o time. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre a situação da equipe do Corinthians, que trabalhou hoje de forma bastante intensa aqui, sob os olhares do novo comandante. E no sábado, Michele, amigos do Gazeta Esportiva, tem nada mais, nada menos do que clássico no Pacaembu contra o rival Palmeiras. O Corinthians, que não vence há 8 jogos, tentando se reabilitar contra o Fortaleza, e depois um derby no Pacaembu contra o rival Palmeiras. E claro que diante de tudo isso, o assunto principal por aqui, né, já que o Coelho assume interinamente, é quem será o novo técnico do Corinthians, talvez para 2020, talvez para agora, enfim, essa é a grande pergunta que está rondando aqui o CT Joaquim Grava, rondando o Parque São Jorge, e o nome preferido da diretoria até o momento é Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre essa situação do Coringão e esse possível novo treinador da equipe para 2020 ou quem sabe para esse ano mesmo. Michele. Valeu, Jonas Campos. Então daqui a pouquinho o Jonas volta com mais informações, porque hoje o dia está tumultuado no Corinthians. Ô Celso Cardoso, boa noite de novo. Você vai falar grande noite pro povo. E eu já pergunto claro para você e pro Flávio Prado se assim, eles demitiram o Carille, mas foi uma leva de demissões, teve mudanças até na assessoria de imprensa. Então, isso daí não dá uma balançada geral na equipe ou tem que fazer mesmo essa limpa? Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Como é que é? O que o Sheik tinha a ver? Porque ele é dirigente. Não, o Sheik pediu demissão. É, pediu demissão, mas ele já estava meio na corda bamba também. Ele pediu demissão porque ele foi ameaçado por torcida e tal, não se sentiu respaldado. E ele é Sheik. Ele é Sheik. Quando você não precisa de grana, é mais fácil, né, de não aguentar desaforo. Mas também nos bastidores havia, claro, um certo descontentamento com ele, que andava meio omisso na função, né? Tinha que estar mais presente nessa ligação entre o clube e os jogadores, algo que o Alessandro fez muito bem por muito tempo, né? E o Sheik não conseguiu executar. Tanto que nos momentos de crise, eu não me lembro de ter visto nenhuma coletiva do Sheik falando sobre o momento corintiano. Não, acho que eu nunca dei entrevista. Pois é. Então faltou esse tipo de ação. Não deu, continua lá. Mas também não sei até quando, né? Existe esse risco também, porque na verdade, digamos que o Emerson Sheik se antecipou. Tanto a demissão do Sheik como do Wilson, ela já era, essas demissões já eram esperadas. Mas aí o Sheik acabou se antecipando e pedindo demissão. Bom, qual era a pergunta mesmo?
Qual? Eu não fiz pergunta da enquete ainda. Então. Eu acho que. Eu pergunto e não lembro o que perguntou, outro não lembro o que pergunta. Foi a coisa feia. Que coisa. Ele falou, sei lá o que tem nessa água. Se isso tumultua ainda mais a... Exato. A partir do momento que você resolve mudar uma filosofia, e me parece que o Corinthians resolveu mudar uma filosofia de mais de uma década, pelos nomes que estão sendo cogitados, tem que mudar tudo. Tem que mudar mesmo. Everything. E aí passa pela comissão técnica. Imagino também que o Corinthians, embora não tenha anunciado ainda, já iniciou conversas. E ao iniciar conversas, tem a sinalização. Olha, só que se eu for, vou levar o meu auxiliar, o meu preparador físico, o meu isso, o meu aquilo. E o Corinthians já tomou a iniciativa de preparar o terreno para a chegada desses novos profissionais. Pois será que isso muda alguma coisa, rigorosamente? Porque o problema do Corinthians vai além do campo, né? O Corinthians tinha dificuldade de montar elenco, por falta de grana. O Corinthians tinha dificuldade de competir no mercado com o Flamengo, com o Palmeiras. Essa história do estádio, né? Que o dinheiro vai para o estádio, o Corinthians tem ótimas rendas, mas o dinheiro não vai para o futebol. E se você não tiver elenco, o Corinthians vai ser sempre, na melhor das hipóteses, o terceiro. Não tiver grana, então tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Corinthians, seja quem for o técnico. O futebol estava abaixo do nível esperado, sim, mas os jogadores não têm responsabilidade nenhuma, a direção não tem responsabilidade nenhuma, é tudo canalizado no técnico. Eu fico muito preocupado com isso quando você muda foco, sabe? Talvez o problema esteja muito mais interno no Corinthians. É isso que a gente vai ver agora. Gosto dos nomes que estão sendo anunciados, acho o Thiago Nunes um grande nome, acho que é legal, é um cara que mudará realmente o perfil do time, mas eu não consigo imaginar onde é que um assessor de imprensa, um analista de desempenho, tem alguma coisa nesse... Para você, quem deveria ser o técnico do Corinthians? Se eles querem mudar de patamar, de plataforma, o Jorge Sampaoli. E você, Celso? Até escrevi no nosso blog lá. Mas no São Paulo ele teria que ter que pagar a multa de lá, pagar a multa daqui, muito dinheiro. Quem quer, né? E aí, Celso? Eu gostaria muito de ver São Paulo sim num clube como o Corinthians, mas para mim vai ser Thiago Nunes, eu acho que a aposta é boa. Ele não deu o palpite provavelmente aqui no grupo dos blogueiros, porque ele sempre dá o palpite atrasado, Celso Cardoso. No último momento. Eu acho que o Celso, se o São Paulo for para o Corinthians, pela paixão dupla, você vai se transformar em um cara suspeito de falar do Corinthians. Sem comentários. É muita paixão em seguida. E olha, lá no site gazetesportiva.com vai entrar uma enquete quem os blogueiros, né, Flávio Prado, Chico Lang, o Celso, eu, enfim, toda a turma, votaria como novo treinador do Corinthians. Hashtag Gazeta Esportiva para você também. Quem você gostaria que fosse o novo treinador do Corinthians? Bom, a gente volta a fazer contato com o CT Joaquim Grava para saber as novidades do Corinthians. E aí, Jonas? Oi, Michele, é isso, voltamos ao vivo do CT Joaquim Grava, que agora à tarde teve o primeiro treino pós-demissão do técnico Fábio Carille, né? Como a gente já trouxe algumas informações no Gazeta Esportiva desta segunda-feira. Diego Coelho e sua comissão assumiram aqui o comando técnico do Timão e hoje uma atividade já com a cara do novo treinador que estava no Sub-20 do Corinthians, agora assume a equipe principal do clube, o Coelho bastante intenso nas atividades, gritando bastante com aqueles jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Flamengo, né? Os titulares ficaram na academia, utilizando também muitos jogadores do próprio Sub-20 para compor a atividade de hoje. O Diego Coelho, que vai comandar o Corinthians, como eu já disse, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena de Itaquera, o próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e provavelmente no sábado contra o Palmeiras, clássico no Pacaembu, às 7 da noite. Provavelmente, porque vai saber, né, Michele? Será que o Corinthians até lá terá um novo treinador, o substituto de Fábio Carille? O Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, neste momento, é o preferido da diretoria, viu, Michele? Beleza, Jonas Campos, Celso Cardoso. Ô Jonas, boa noite. Bom, a expectativa, obviamente, caso o Thiago Nunes aceite, é dele assumir no ano que vem, ou pelo menos até terminar o Campeonato Brasileiro. Como é que fica a expectativa em termos de conquista da Libertadores neste caso? O Coelho permanece à frente até o final do Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é considerada uma prioridade ou o Corinthians entende que a prioridade mesmo é fechar com o treinador para o ano que vem? Olha, Celso, a prioridade do Corinthians, claro,
é a Libertadores, mas é principalmente neste momento ser assertivo na contratação desse novo técnico. Trazer um nome de fora, mas que não seja o cara com o perfil para assumir o Corinthians em 2020, não interessa em nada a diretoria corintiana, por isso, não é à toa, optou por uma solução mais caseira, né, trazendo o Coelho do Sub-20 para assumir a equipe principal. Thiago Nunes é o nome do momento e o Corinthians tem sim o desejo de já ter o Thiago Nunes agora, na reta final do Campeonato Brasileiro. Claro, esse primeiro jogo contra o Fortaleza já é certo que o Coelho vai comandar o Corinthians, mas ainda existe a expectativa do Corinthians conseguir fechar com o Thiago Nunes para essa reta final de Campeonato Brasileiro. É difícil. O próprio Thiago Nunes já manifestou que deseja cumprir o seu contrato no Atlético Paranaense até o final, contrato este que vai até o dia 8 de dezembro, mas essa semana será decisiva porque o Thiago Nunes, que tem esse contrato até o fim do ano, deve conversar com a diretoria do Atlético Paranaense para discutir renovação. Se essas conversas, que inclusive já foram iniciadas, mas ainda não de forma muito intensa, não avançarem, o Thiago pode começar a ouvir outro clube e aí, quem sabe, uma vinda para o Corinthians. É difícil, a tendência é que o Corinthians foque no Thiago Nunes para 2020. Claro, o desejo seria tê-lo agora para conseguir essa vaga na Libertadores, mas a expectativa mesmo é de que o Corinthians fique com o Coelho e tente essa vaga na Libertadores. Está cada vez mais difícil, né? A equipe na 8ª colocação com 45 pontos, caindo bastante na tabela de classificação nas últimas rodadas. A expectativa é de que o Corinthians tente essa vaga na Liberta sob o comando do Coelho neste momento, mas as conversas com o Thiago Nunes continuam. Celso, Michele e Flávio Prado. Ô Jonas, o Flávio quer fazer uma pergunta para você. Sim, o nome do Thiago Nunes está aí porque é um nome da moda ou o Corinthians realmente vai mudar o perfil? O Thiago não tem nada a ver com o estilo do Tite, nem do Mano, nem do Carille, é um estilo totalmente diferente, ele gosta de agredir, de marcar lá na frente. Poucos técnicos no Brasil fazem isso, o São Paulo faz, Jesus faz, Fernando Diniz faz, mas é pouca gente que faz isso. O técnico é um novo perfil ou é apenas um nome da moda e de repente não dá com o Thiago Nunes e traz o Odair Helman que defende? Flávio, de fato é um nome da moda, tanto é que vem sendo bastante assediado, né, por alguns clubes, o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, mas aqui no Corinthians, pelas críticas recentes ao time que era comandado pelo Fábio Carille, existe essa necessidade de mudar de filosofia, né? Claro, o elenco do Corinthians, na minha humilde opinião, é um problema no momento, a qualidade do elenco, mas essa mudança de filosofia tem sido bastante falada por aqui. E nesse caso, para mudar uma filosofia de 10 anos, né, começou com Mano Menezes, 11 títulos nesse período, de Mano Menezes, Tite, o Fábio Carille ganhando muitos títulos por aqui, vem agora essa situação, por conta das críticas, de mudança de filosofia. Obviamente, é um nome da moda, mas soma-se a isso essa necessidade, para muitos da diretoria corintiana, de mudança de filosofia, já que, para alguns, haveria um desgaste dessa filosofia que foi bastante vitoriosa desde os tempos de Mano Menezes, que assumiu o Corinthians lá em 2008. Flávio. Obrigada, Jonas Campos. Bom descanso para você. Você viu? O Jonas começou de dia aqui no Gazeta Esportiva, agora já está de noitão lá no Corinthians. Ainda bem que está um calor gostoso aqui em São Paulo. Bom descanso, viu, pai do Martim?